muito orgulho de ter sucedido a ele nessa tarefa e cada vez mais o setor de combustível formal do meu estado está submetido a uma guerra concorrencial invencível. E eu tive, inclusive, com o governador, tem 10 dias, com o presidente do sindicato lá dos postos do Rio de Janeiro, Manuel, falando ele das aquisições que foram recentemente feitas de postos no Rio. Mais de 30 de uma vez só foram adquiridos e esses postos estão trabalhando com procedimentos muito esquisitos, porque eles conseguem vender combustível com uma margem menor do que o preço de custo do combustível, em geral. E, obviamente, eles estão, então, destruindo a cadeia formal. O sindicato fez uma relação, nós encaminhamos ao secretário de Fazenda do Estado, eu estive aqui com o ministro Lewandowski, dei a ele essa relação, dei ao secretário-geral da Senasp, e nós estamos esperando uma reação. Porque, na realidade, nós estamos enfrentando, o que nós estamos vendo é um enfrentamento do que hoje são os cartéis do México. Foi feito aqui, Guido, está à margem e a semelhança do que é feito no México regularmente. É um atentado de terror contra o conjunto da sociedade. O que foi feito em São Paulo ontem, Emerson, é um atentado de terror contra o conjunto da sociedade. E isso foi feito em função da retaliação do meritório e exitoso trabalho que o governador Tarcísio tem feito junto com o secretário Deriti, com quem tem me relacionado e com quem tem falado semanalmente. É muito importante que nós continuemos a encorajar não só o governador de São Paulo, mas a todos nessa tarefa de enfrentar o crime organizado, que não está, infelizmente, só no setor de combustível. Ele também está na mineração, ele está em inúmeras outras atividades, porque o contexto é um Brasil de ilegalidade. Eu quero aqui dizer para vocês, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu tenho muito recebido o pessoal, o Emerson, do setor de pneus. O Brasil tem 22 fábricas de pneus, 12 das maiores fábricas do mundo. Os senhores têm a informação de que hoje 70% do mercado brasileiro de pneumáticos está na mão da contrafação, da importação, do contrabando e do crime organizado? 70%, vou repetir, 70%. Eu estive com o vice-presidente Alckmin já por 2 vezes para tratar dessa questão. Quer dizer, não são só os senhores, não somos só nós na área de combustíveis que estamos sendo atacados. Mercados formais de outras naturezas e de outras áreas estão sendo aniquilados. O mercado que tem 70% de contrafação e descaminho é um mercado que está aniquilado. E esses são os dados formais, e depois a minha assessoria tem todos. Eu acho até, Emerson, que você deveria fazer uma reunião urgente com a Associação Nacional de Fabricantes de Pneumáticos. Eles têm todos os dados, eles precisam de um socorro. Eu acho que o seu instituto, que é muito bem trabalhado e que tem feito já conquistas importantes, precisa se aliar a esse setor, que tem muita relação com o setor de combustível. Então eu estou aqui dizendo porque estive 2 vezes já com o Alckmin para tratar dessa questão e não conseguimos avançar. O Alckmin, por óbvio, fez todo o esforço, tomou uma série de providências, mas o fato é que ainda não há uma reversão e não há uma reversão próxima provável desse quadro. Uma outra questão relevante, eu estava mostrando aqui para o Guido, eu estou acabando de vir de uma reunião na Confederação Nacional da Indústria Financeira e eu estava falando com eles desse contexto do Brasil ilegal. Nós precisamos convidar a sociedade brasileira a enfrentar essa questão, seja no setor de combustível, seja no setor de pneumáticos, seja no setor de cigarros. 74% de todo cigarro fumado no Brasil hoje é contrabandeado e não paga imposto. 74% de todo cigarro que se fuma no país. Hoje, a gente tem um dado que 50% de toda bebida alcoólica, tirando a cerveja, mas as bebidas de maior teor alcoólico, todas estão com 50% de mercado canibalizado. Uísque, cerveja, vinho, enfim, 50%, gente. Então, por óbvio, o setor formal vai morrer. Porque à medida em que você tem a necessidade de tributar e encurta o mercado, quanto mais você convida o cara que está na legalidade para ir para a ilegalidade, e cada vez mais você precisa de um percentual maior de tributo para compensar aquele tributo que você está perdendo.
Então, é um ciclo perverso, é o que o senhor está dizendo aqui. Quer dizer, cada vez mais aquele que está na formalidade está sendo aviltado, está sendo achacado, está sendo cobrado para sustentar aquele que está evadindo, aquele que não está pagando, aquele que está fugindo da tributação, Edinho. Então, isso precisa de providências urgentes do conjunto da sociedade. E a sociedade brasileira tem poder, tem formas e meios de atuar contra isso. Eu quero chamar e lembrar a vocês o trabalho do Serra, quando ele começou a falar que fumar era um malefício do conjunto da sociedade, que se podia declarar sim uma guerra ao tabaco no Brasil. Essa guerra se venceu. Hoje ninguém fuma nessa sala. Hoje nenhum cidadão tem coragem de, num ambiente qualquer social, tirar um cigarro e começar a fumar. Porque a sociedade brasileira rejeita, porque ele é convidado a se retirar. E assim devemos fazer com aqueles que fraudam. E assim devemos fazer com aqueles que não pagam impostos. E assim devemos fazer com aqueles que atuam na ilegalidade. Essa complacência foi longe demais. A gente tem que tomar providências urgentes e fazer com que o conjunto da sociedade se reposicione em relação ao crime organizado, ao descaminho, ao contrabando, à pirataria e ao Brasil ilegal de uma forma geral. E eu estou hoje aqui, Emerson, quero pedir muito, já falei aqui com o Guido, estou super preocupado, porque não é o caso dessa empresa em especial, mas por ordem dela também, eu tenho notícias de que a ANP já há um parecer favorável à revisão da cassação da licença da Copata. É muito grave, é muito importante que não só a Ipiranga, mas todas as empresas e o Instituto se mobilizem no sentido de colocar para a ANP a responsabilidade de uma eventual revisão que será gravíssima e atentado contra o país. Será um atentado contra o país. Acho importantíssimo porque a gente tem visto que a justiça tem resistido. E graças a Deus a gente se mobilizou, eu mesmo estive lá com os juízes, estive com o desembargador, estive com o presidente do tribunal. Esse caso é gravíssimo e ele precisa ser contido. E a gente está conseguindo que a justiça contenha. Então não pode ser a ANP que vai dar a oportunidade disso ser revertido. Muito importante essa reunião hoje aqui, que nós façamos uma ação de aviso. Eu recentemente fiz um negócio super importante, que eu peguei, gente, é uma coisa inacreditável. Eu peguei o meu pessoal, minha assessoria, nós entramos na rede do Ministério Público de São Paulo e apuramos todas as denúncias contra as empresas e os fraudadores. É dado público, está publicado. Nós fizemos 60 páginas de denúncias que estão publicadas, que são veiculadas publicamente, tanto no Rio quanto em São Paulo, quanto no resto do Brasil. 60 páginas. Eu então notifiquei ao presidente da ANP, os diretores, para saber que providência eles estavam tomando em relação àquilo, porque aquilo é público. E eu fiquei surpreso demais, porque eu mandei a carta, 3 dias depois eu estava recebendo ameaça de gente dessas empresas me telefonando, sabendo como é que eu tinha aquele dado, que queriam encontrar comigo, que tinham que me encontrar. A minha assessoria acompanhou isso. Eu disse que eu não vou encontrar ninguém, não tenho que encontrar ninguém, não tenho que falar com o senhor. O senhor tome lá as providências que o senhor tiver que achar, que tomar, quanto o que quer que seja, eu estou fazendo o meu trabalho, o senhor faz o seu. Mas engraçado, Guido, 3 dias depois de eu ter enviado uma carta sigilosa do Congresso Nacional, sob sigilo, a diretoria da ANP, vários repórteres vieram ao meu encontro me consultar como é que eu tinha feito aquilo. Como é que pode vazar uma coisa dessa gravidade? Eu estava na Comissão de Minas e Energia, sentado lá na minha cadeira do Congresso, veio um jornalista de São Paulo, a Carol me acompanhou, ele veio me inquirir como é que eu tinha conseguido aqueles dados. Ele falou, foi muito fácil, contratei a Scotland Yard e o FBI. Os dois. Porra nenhuma, acessei o computador e o Ministério Público de São Paulo. E fiz uma mera compilação do que está público e publicado. E se você, jornalista, não fez, é porque foi desinteressado e não tem interesse em combater o Brasil ilegal. Não fiz nenhuma investigação. Apenas copiei os dados públicos, publicados. Mas é pouco razoável que um congressista venha ser afrontado por um jornalista para arguir como e de que modo e por que aqueles dados tinham sido obtidos. É pouco razoável, gente. Porra, é muito pouco razoável, porque eu só enderecei aquela correspondência ao próprio Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal, quanto o Ministério Público de São Paulo, quanto o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal. Pedindo
que providências estavam sendo tomadas em consequência daqueles atos e aquela quantidade de investigações que estavam em prosseguimento. Eu estou aguardando a resposta até agora, porque também não recebi a resposta de ninguém, nem do MP. Enfim, o caso é grave. Volto a dizer que não é um caso exclusivo do setor de combustível. Seria até bom que se fosse, porque estaria contido num setor só da economia, mas esse caso é ainda mais grave na mineração, é ainda mais grave no setor de pneus, é tão grave quanto no setor, ou mais grave no setor de cigarros, e gravíssimo no setor de bebidas, e gravíssimo no setor de alimentos, e gravíssimo no setor de medicamentos. Tem um delegado chamado Ricardo Brasil, no Rio de Janeiro, que é o delegado da pirataria. Eu tive a honra de instituir todo o sistema brasileiro de combate à pirataria quando na CPI da pirataria. Tive a honra de ser recebido pelo presidente Biden dos Estados Unidos, que hoje é presidente dos Estados Unidos. Ele era presidente da Comissão de Relações Exteriores do Congresso americano e fez um jantar para o Congresso brasileiro, na biblioteca do Congresso americano, para agradecer a eficiência e a competência do trabalho do Congresso brasileiro no crime de contrafação contra a indústria cinematográfica, contra a indústria fonográfica americana naquela época. Fomos igualmente reconhecidos pelo parlamento francês, pelo parlamento inglês, pela Scotland Yard. Então, se assim o fizemos uma vez, podemos fazer de novo. Naquela época, eu quero só lembrar aqui, nós prendemos o Lau Kim-chong, que ficou 4 anos preso. O Lau Kim-chong era e ainda é o maior contrabandista do Brasil. Naquela época, nós prendemos o Lobão, que era o maior contrabandista de cigarro do Brasil, porque os crimes são os mesmos, as práticas são as mesmas, as coisas são as mesmas. Só que não se cuidou, não se trabalhou e ele só avançou. O que nós precisamos é refazer no Congresso Nacional e no conjunto da sociedade ações contundentes, firmes, como fizemos naquela época. E ainda mais fortes e ainda mais contundentes para termos um pouco mais de sucesso. Enfim, gente, eu estou muito agradecido porque só essa reunião aqui é um tento, é um avanço contra essa questão tão grave que assola a vida do Brasil. Por último, quero dizer que mostrava ali ao Guido, é muito sintomático. O mercado brasileiro de bitcoins explodiu. Vocês têm ideia de quanto se comprou em bitcoins nesses primeiros 6 meses no Brasil? 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares foram adquiridos no Brasil. O déficit da balança comercial em relação a isso é de 9 bilhões e quase 300 milhões, porque só 700 milhões vieram com receita. 9 bilhões e 300 milhões de dólares de déficit em relação a operações de Bitcoin, que obviamente estão relacionadas a toda essa criminalidade. Eu participei e atuei fortemente da CPI do Bitcoin, atuei fortemente e consegui inclusive prender a mulher do principal ator desse sistema. Estava nos Estados Unidos, Guido. Ela estava nos Estados Unidos, em Nova York, andando de Rolls Royce, publicando contra nós, dizendo que a CPI estava agindo em desfavor do consumidor mais pobre que havia sido lesado. Em Cabo Frio, eu quase apanhei na rua, porque ela de Nova York fazendo comunicação, dizendo que se eles fossem liberados, se pudesse voltar a operar, que eles iriam pagar todo mundo. Eu fui à Polícia Federal, eu fui à Interpol, com elas duas ali, e levei, olha aqui, a mulher está fazendo publicação de Nova York, está saindo de Rolls Royce e botando na rede social, e vocês não tomaram uma providência de prender a mulher? 15 dias depois ela foi presa. É uma falta de atenção, é uma falta de cuidado, é uma falta de qualquer coisa em relação a essa prática tão grave. E o que a gente precisa é de mobilização, precisa de força. E efetivamente numa posição forte de que a gente pode e vai vencer o crime organizado no Brasil. Obrigado, muito obrigado.